Fernando, 35 anos, era o típico milionário de vida agitada. Ele dominava o mercado imobiliário, vivia cercado por compromissos e jantares de negócios, mas seu verdadeiro talento estava em evitar relacionamentos sérios. Solteiro convicto, ele sempre acreditava que o sucesso no trabalho não deixava espaço para distrações pessoais. Naquela tarde, enquanto revisava os últimos detalhes para um importante jantar com amigos e colegas influentes, Fernando se deu conta de um problema: todos estariam acompanhados de seus parceiros, e ele estaria sozinho. Sua ex-namorada, com quem havia terminado há alguns meses, normalmente o acompanharia nesses eventos, mas agora ele não tinha ninguém para preencher esse papel. Olhou para o relógio. O tempo estava se esgotando, e a solução para o seu dilema surgiu de forma inesperada. Helena, sua empregada de confiança, passava pelo corredor carregando um balde de limpeza. Helena tinha 28 anos, era inteligente e perspicaz, além de saber muito mais sobre os negócios e a vida de Fernando do que ele gostaria de admitir. Helena, chamou ele, em um tom quase urgente. Ela parou, virando-se com uma expressão curiosa, sem imaginar o que estava por vir. Eu preciso de um favor, ele começou, tentando soar casual. É um pouco diferente. Helena levantou uma sobrancelha, claramente intrigada. O que você precisa, senhor Fernando? Ele hesitou por um momento. Tem um jantar de negócios esta noite. Meus amigos e parceiros estarão lá com suas esposas ou namoradas, e, bem, eu não tenho ninguém. Preciso que você se passe por minha namorada. Só por uma noite. Helena ficou boquiaberta, a surpresa estampada em seu rosto. Eu? Sua namorada? Num jantar de negócios? Fernando deu de ombros, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. É só uma fachada. Você se veste adequadamente, sorri e participa de algumas conversas. Prometo que será rápido e fácil. O que me diz? Helena hesitou, sem saber se ria da situação ou se recusava de imediato. No entanto, a ideia a divertiu, muito mais do que ela esperava. Certo, e quanto tempo eu tenho para me transformar em uma namorada convincente? Fernando sorriu, aliviado. Algumas horas. Não se preocupe, eu cuidarei de tudo. E assim, com a proposta feita e aceita, Fernando se afastou para se preparar para o jantar, sem imaginar que aquela noite seria muito mais surpreendente do que havia previsto. Antes de continuar com a história, aproveite para se inscrever no canal, assim você não perde as próximas histórias. Quando Fernando saiu para organizar os preparativos, Helena ficou parada no corredor por alguns instantes, processando o que acabou de aceitar. Fingir ser a namorada do patrão milionário não era algo que se imaginava fazendo quando aceitou o emprego de governanta. Mesmo assim, a situação lhe parecia cômica e, de certa forma, empolgante. Talvez fosse a oportunidade perfeita para sair da sua rotina discreta e ver como Fernando e seus amigos realmente viviam fora das aparências. Ela se dirigiu ao quarto, abrindo o armário onde guardava suas poucas peças de roupa. Ao passar as mãos pelos cabides, percebeu que nenhum dos seus vestidos modestos serviria para a ocasião. Isso não vai dar certo, pensou. No mesmo momento, o celular vibrou com uma mensagem de Fernando. Não se preocupe com a roupa. Já cuidei disso. Um estilista virá à mansão em meia hora para ajudá-la a se preparar. Helena não sabia se ficava mais aliviada ou apreensiva. Ela já havia visto o luxo das roupas que Fernando e suas visitas usavam em eventos anteriores, mas jamais imaginou estar no meio de tudo isso. Será que ele sabe no que está se metendo? Ela se perguntou, sorrindo para si mesma. Meia hora depois, um estilista chegou, acompanhado por uma pequena equipe. Eles mediram Helena, conversaram rapidamente sobre o estilo do evento e em menos de uma hora a transformaram. O resultado foi surpreendente até para ela. O vestido preto longo, elegante, delineava suas curvas com discrição, mas o suficiente para chamar a atenção. Seu cabelo, geralmente preso em um coque simples, agora caía em ondas soltas e sofisticadas. A maquiagem, leve e impecável, a fez se sentir como outra pessoa. Quando Fernando a viu pronta, seu queixo quase caiu. Ele esperava que Helena se saísse bem, mas a mulher à sua frente parecia saída diretamente de uma revista de moda. Por um momento ele se esqueceu que ela era sua empregada. Uau! Você está incrível! Ele disse, a voz surpreendentemente suave.
Helena deu um sorriso tímido. Obrigada, mas espero que eu saiba me comportar à altura da ocasião. Fernando deu uma risada nervosa. Vai se sair bem. É só manter a postura e evitar os detalhes sobre limpeza da casa. Ela sorriu. Prometo que não vou mencionar o estado da cozinha. Fernando ofereceu o braço a Helena, e eles seguiram juntos para o carro. Enquanto se dirigiam para o jantar, Fernando mal conseguia tirar os olhos dela. Algo estava diferente, e ele sentia que a noite não seria tão simples quanto imaginava. O salão do restaurante onde o jantar seria realizado exalava luxo. O ambiente estava decorado com mesas impecáveis, luzes suaves e um aroma de pratos sofisticados preenchia o ar. Quando Fernando e Helena entraram, todos os olhares se voltaram para eles. Não era a primeira vez que Fernando causava impacto em um evento desses, mas, dessa vez, a verdadeira surpresa estava ao seu lado. Os amigos e colegas de Fernando, um grupo de empresários e suas parceiras, encararam Helena com curiosidade e admiração. Ela estava deslumbrante, e ninguém parecia acreditar que o sempre reservado Fernando tivesse ao seu lado uma mulher tão elegante. Fernando, por outro lado, mal escondia o orgulho que sentia ao ver como todos estavam impressionados. Seu plano estava funcionando, pensou. Fernando, finalmente, disse Eduardo, um dos amigos mais próximos, aproximando-se com um sorriso. E quem é essa beldade? Eduardo estendeu a mão para Helena, claramente encantado. Helena, sem hesitar, sorriu com graça e apertou a mão de Eduardo. Helena, muito prazer. Fernando falou muito bem de você. Sua voz saiu suave, com uma confiança que Fernando não havia antecipado. Ah, finalmente o Fernando nos apresenta alguém. Estávamos começando a achar que ele não tinha tempo para nada além de trabalho, brincou Juliana, a esposa de um dos empresários. Ela deu uma olhada rápida e aprovadora em Helena, como se estivesse analisando cada detalhe. Fernando forçou um sorriso, tentando esconder seu desconforto. Ele não estava preparado para o quão naturalmente Helena se adaptou ao ambiente. A mulher discreta, sempre ocupada com suas tarefas diárias na mansão, agora se portava com uma elegância impressionante. Ela sorria com confiança, respondia educadamente às perguntas e até fazia comentários pertinentes sobre os negócios que eles discutiam. Fernando começou a se perguntar se ela sempre foi assim e ele simplesmente nunca notava. Durante o jantar, Helena roubou a cena. Quando um dos empresários comentou sobre o mercado de investimentos, Helena, para surpresa de todos, incluindo Fernando, fez uma observação inteligente sobre o impacto de tecnologias emergentes no setor. As reações ao redor da mesa foram instantâneas, com elogios que surgiam de todos os lados. Você entende de negócios, Helena? Perguntou Eduardo, claramente impressionado. Helena deu um sorriso modesto. Eu gosto de ler sobre o assunto. É fascinante como o mercado muda rápido, não acha? Fernando, enquanto observava tudo aquilo, começava a se sentir desconcertado. Ele havia convidado Helena pensando que ela apenas fingiria ser sua namorada, se manteria em silêncio e cumpriria o papel. Agora, ela estava liderando conversas e cativando todos na mesa. Ele estava começando a perceber que subestimou Helena profundamente. Conforme o jantar avançava, Fernando percebeu que seus amigos pareciam mais interessados em conversar com Helena do que com ele. Ela era charmosa, espirituosa e, ao contrário do que ele imaginava, estava completamente à vontade naquele ambiente. Isso o incomodava de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele a contratou para uma tarefa simples, e agora ela parecia roubar a cena de um evento que deveria ser centrado nele. Enquanto os pratos eram servidos e as conversas continuavam fluindo, Fernando não conseguia deixar de lançar olhares furtivos para Helena. Como ele nunca havia notado esse lado dela. A mulher que ele sempre considerou uma presença silenciosa em sua casa agora parecia uma força que dominava o espaço. O jantar ainda não havia terminado, mas Fernando sabia que, a partir daquele momento, sua percepção sobre Helena nunca mais seria a mesma. Conforme a noite avançava, Fernando se viu cada vez mais deslocado em seu próprio jantar. Os olhares de admiração que costumavam ser direcionados a ele agora estavam todos focados em Helena.
Ela conversava com leveza, mas com uma profundidade que ele não esperava, respondendo a perguntas sobre arte, economia e até política com uma confiança que desarmava seus amigos. Helena, você é um verdadeiro achado, disse Juliana, rindo. Fernando, onde você estava escondendo essa mulher incrível? Fernando forçou um sorriso, mas por dentro sentia um misto de surpresa e frustração. Ele sempre subestimou Helena, considerando-a apenas uma governanta eficiente, quase invisível em sua rotina diária. Agora, ali, ela parecia estar no controle da situação. Para Fernando, essa reviravolta era perturbadora. Ele, que sempre foi o centro das atenções, estava sendo eclipsado pela própria mulher que ele trouxe apenas para cumprir um papel figurativo. Em um determinado momento, enquanto todos riam de uma piada que Helena contou, Fernando se inclinou para sussurrar no ouvido dela. Você está se saindo bem demais. Helena sorriu sem encará-lo. Bem demais? Não era isso que você queria? Fernando não soube como responder. Parte dele estava encantada com a surpresa que Helena se revelava ser, mas outra parte se sentia desconfortável por estar fora de controle pela primeira vez em muito tempo. Ele sempre foi o comandante da situação, o homem que ditava as regras. Agora, parecia que o jogo tinha mudado, e ele não sabia mais as novas regras. Depois de algum tempo, um dos amigos de Fernando, Ricardo, um empresário conhecido por ser um tanto presunçoso, decidiu testá-la. Helena, você acha mesmo que o mercado de tecnologia vai dominar a economia nos próximos anos? Não acha que estamos num ciclo passageiro? Helena olhou diretamente para Ricardo, sem hesitar. A tecnologia já domina boa parte dos setores. O que vemos agora é só o início da transformação. Não acho que seja passageiro, mas sim uma mudança permanente que vai redefinir como fazemos negócios. Fernando ficou impressionado com a segurança dela. Mas, ao mesmo tempo, sentiu-se cada vez mais deslocado. Aquela Helena que respondia com tanta firmeza era a mesma mulher que, até aquele dia, ele considerava quase invisível em sua casa. Após mais uma rodada de risadas e conversas, Helena pediu licença para ir ao toalete. Assim que ela se afastou, Eduardo se inclinou em direção a Fernando, com um sorriso malicioso. Você se deu bem, hein? Helena é brilhante, cara. Como conseguiu escondê-la por tanto tempo? Fernando não soube o que responder. Ele mesmo estava começando a questionar como havia subestimado Helena durante todos esses anos. O desconforto crescia a cada novo elogio que seus amigos faziam a ela, enquanto ele se via cada vez mais à margem de sua própria vida. Quando Helena voltou à mesa, trazendo consigo um ar de leveza e confiança, Fernando sabia que, a partir daquela noite, nada mais seria como antes. O controle que ele achava que tinha sobre a situação desmoronava lentamente, e ele começava a perceber que havia algo em Helena que ele jamais havia visto até agora. Conforme a noite se aproximava do fim, o jantar seguia em um clima animado, mas Fernando estava cada vez mais introspectivo. Sentia-se como um espectador de um espetáculo em que deveria ser o protagonista. Seus amigos, sempre tão impressionados com suas conquistas e histórias de negócios, agora estavam fascinados por Helena, a mulher que ele considerava apenas sua empregada. Eduardo, Juliana, Ricardo, todos estavam encantados. Helena não só parecia à vontade, mas também irradiava uma confiança tranquila, como se pertencesse àquele mundo há muito tempo. Em um momento, quando a conversa virou para os desafios de liderança no mercado, ela até ousou fazer um comentário que deixava implícito que, embora Fernando fosse bem-sucedido, ele poderia ser ainda mais eficiente se revisse algumas de suas estratégias. Isso não passou despercebido pelos amigos, que riram e comentaram sobre como era raro ver alguém ser tão honesto com Fernando. Ele, por sua vez, não sabia se ria ou se ficava ofendido. Havia uma franqueza na maneira como Helena o desafiava, uma postura que ele nunca tinha visto nela antes, e isso o incomodava e fascinava na mesma medida. Depois de o jantar ser encerrado e os amigos começarem a se despedir, Eduardo não resistiu e, em um gesto brincalhão, comentou com Fernando: olha, se você não segurar essa mulher logo, alguém aqui vai roubar ela de você. Fernando riu sem jeito, sentindo uma pontada de desconforto.
Não tinha como seus amigos saberem que Helena não era realmente sua namorada, mas a sensação de perda de controle o atingia de forma cada vez mais intensa. Do lado de fora do restaurante, já a caminho do carro, o silêncio entre os dois era diferente do habitual. Fernando, acostumado a preencher qualquer espaço com conversas sobre trabalho, negócios ou conquistas, agora se via sem palavras. Helena, por outro lado, parecia tranquila, como se toda a noite tivesse sido apenas mais uma experiência para sua coleção. Quando eles entraram no carro, Fernando quebrou o silêncio. Você realmente surpreendeu hoje. Helena, sem desviar os olhos da estrada, respondeu com um sorriso leve. Surpreendi você ou seus amigos? Fernando respirou fundo, refletindo sobre a pergunta. Acho que ambos. Houve um breve momento de silêncio antes de Helena responder. Eu sabia que eles seriam facilmente impressionados, mas acho que a surpresa maior foi sua, Fernando. Você nunca me viu como mais do que a mulher que arruma sua casa. Fernando ficou sem palavras. Ela estava certa. Ele nunca havia parado para pensar em Helena como algo além de uma peça eficiente do seu mundo pessoal. Mas aquela noite havia mudado tudo. Você está certa, ele admitiu, finalmente. Eu nunca te vi assim. Mas agora não consigo parar de pensar, há quanto tempo você é essa mulher que vi hoje? Helena soltou uma risada suave. Sempre fui, Fernando. Você que nunca olhou direito. O caminho de volta para a mansão foi envolto em um misto de tensão e uma nova dinâmica entre eles. Fernando estava acostumado a ser o homem que controlava tudo ao seu redor, mas agora sentia-se desarmado, vulnerável. Helena, por outro lado, parecia mais segura de si do que nunca, como se a noite tivesse apenas revelado algo que ela sempre soube, que, por trás das aparências, havia muito mais dela do que Fernando jamais imaginou. Ao chegarem à mansão, Fernando parou antes de sair do carro e olhou para ela. Helena, eu não sei o que dizer sobre hoje, mas acho que as coisas nunca mais vão ser as mesmas. Ela olhou para ele, com um sorriso enigmático. Não, Fernando. Acho que não vão mesmo. E com isso, ambos saíram do carro em silêncio, mas com a certeza de que, a partir daquela noite, suas vidas haviam mudado para sempre. Os dias seguintes ao jantar passaram de maneira silenciosa, mas não no sentido usual. A casa de Fernando, normalmente tão envolta em uma rotina meticulosa e impessoal, agora parecia carregada de algo diferente. Havia uma tensão no ar, uma percepção renovada entre ele e Helena, e Fernando não conseguia ignorar o fato de que sua relação com ela estava à beira de uma transformação. Helena continuou com suas tarefas habituais, mas havia uma nova camada de sutileza em sua presença. Fernando agora via coisas que antes eram invisíveis para ele. A maneira como ela organizava seu escritório, os comentários perspicazes que fazia sobre os jornais ou sobre o que estava acontecendo no mundo dos negócios. Ele começou a se perguntar como foi possível que, por tanto tempo, ele não tivesse enxergado quem realmente era Helena. Certa tarde, enquanto Fernando trabalhava em seu escritório, perdido em pensamentos sobre uma nova parceria, Helena entrou com uma bandeja de café. Antes, ele teria apenas acenado com a cabeça e voltado ao trabalho. Mas agora, a simples presença dela trazia uma inquietação que ele não conseguia mais ignorar. Helena, ele chamou antes que ela pudesse sair, fazendo-a parar à porta. Ela se virou, os olhos curiosos. Sim, senhor. Fernando hesitou por um segundo. O que ele queria dizer não era fácil de expressar. Ele sempre foi um homem de certezas, decisões rápidas e seguras. Agora, com Helena, ele se via confuso, incerto de como lidar com o que sentia. Sobre o jantar, eu fiquei pensando em como as coisas mudaram, começou ele, tentando achar as palavras certas. Você mostrou um lado seu que eu nunca tinha visto. Helena sorriu, dessa vez sem esconder a ironia. Eu sempre fui assim, Fernando. Você que nunca parou para prestar atenção. Fernando assentiu, aceitando a crítica. Ele sabia que havia verdade nas palavras dela. Ele, que se considerava tão atento, tão bom em ler as pessoas nos negócios, falhou completamente em notar quem realmente era a mulher que estava ao seu lado todos esses anos.
E o que você quer fazer sobre isso? Perguntou Helena, direta, quebrando o silêncio que pairava no ar. Fernando se levantou da mesa, caminhando até a janela, onde a vista da cidade ao longe parecia pequena em comparação ao que ele sentia naquele momento. Eu não sei, ele admitiu. Pela primeira vez, acho que não sei como agir. Helena deu uma pequena risada, algo suave e sem pretensão. Isso é novo para você, não é? Não saber o que fazer? Fernando se virou para ela, surpreso. Sim, é desconcertante. Helena deu alguns passos à frente, cruzando os braços. Fernando, eu sou sua empregada, mas isso não significa que sou invisível. Sempre houve mais em mim do que você estava disposto a ver. E agora que você finalmente notou, precisa decidir o que vai fazer com isso. O que ela dizia era simples, mas carregado de uma verdade profunda. Fernando sabia que estava à beira de uma escolha. Poderia continuar fingindo que as coisas eram como antes, ou aceitar que sua percepção sobre Helena havia mudado, e, com ela, talvez o próprio futuro dos dois. Eu acho que preciso de tempo, ele disse, com uma honestidade que raramente admitia. Helena sorriu de novo, dessa vez de forma mais compreensiva. Eu também. Com isso, ela saiu do escritório, deixando Fernando sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que o que estava em jogo não era apenas uma relação de trabalho. Havia algo maior, algo que poderia mudar suas vidas de forma irreversível. E ele não sabia se estava pronto para isso. Nos dias que se seguiram, a tensão entre eles parecia ganhar uma nova dimensão. Fernando agora enxergava Helena como uma igual, alguém que o desafiava de maneiras que ele não esperava. E Helena, por sua vez, parecia mais consciente do que nunca de sua própria força e valor. Ela não era mais apenas uma funcionária, era uma mulher com potencial, com ideias e com a capacidade de transformar a vida de quem a cercava. A cada dia que passava, Fernando sentia que estava se aproximando de uma decisão. Ele sabia que, cedo ou tarde, teria que enfrentar seus sentimentos e decidir como queria que sua vida seguisse. Porque agora, mais do que nunca, ele entendia que Helena não era apenas alguém que trabalhava para ele. Ela era alguém que poderia mudar completamente a sua vida, e ele precisava decidir se estava pronto para isso. Os dias se arrastaram, cada um mais carregado de expectativa do que o anterior. Fernando continuava com sua rotina, mas sua mente estava sempre em outro lugar, perdida nas lembranças daquela noite no jantar e nas conversas que seguiam entre ele e Helena. Ele já não via sua casa com os mesmos olhos. Cada interação com Helena agora parecia ser uma dança delicada de palavras e olhares. Eles não falavam sobre o que estava acontecendo entre eles, mas ambos sabiam que algo havia mudado de forma irreversível. Certa manhã, enquanto se preparava para uma reunião importante, Fernando não conseguia tirar Helena da cabeça. Ele olhava para o espelho, ajeitando a gravata, mas seus pensamentos estavam em como ela havia conduzido conversas no jantar com seus amigos, e em como ela conseguiu se destacar sem esforço. Algo em Helena o cativava de uma forma nova, um interesse que ia além da admiração. Era quase desconcertante como ele, sempre tão racional, agora estava sendo consumido por sentimentos que nunca imaginou ter. Quando desceu as escadas para sair, encontrou Helena organizando os papéis na sala de estar. Ela, como sempre, estava concentrada, alheia à presença dele até que ele se aproximou. Helena, eu preciso falar com você, disse Fernando, sua voz um pouco mais firme do que o normal. Ele havia passado as últimas noites em claro, pensando naquilo. Sabia que não poderia mais adiar. Ela parou o que estava fazendo e o encarou, suas sobrancelhas ligeiramente arqueadas em curiosidade. Sobre o quê, senhor? Ele hesitou, sentindo o peso de suas próprias palavras antes de pronunciá-las. Sobre o que aconteceu naquela noite no jantar. E, sobre o que está acontecendo entre nós. Helena permaneceu quieta, mas seu olhar o desafiava a continuar. Era óbvio que ela sabia exatamente do que ele estava falando. Fernando respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, que vinham se atropelando desde o jantar. Eu percebi que nunca te enxerguei de verdade, ele confessou, sua voz sincera. Sempre estive tão focado no meu trabalho,
nos meus negócios, que nunca parei para ver a pessoa incrível que você é. E isso me incomoda, porque sinto que te devo desculpas por ter te subestimado por tanto tempo. Helena o escutava em silêncio, mas não havia raiva em seus olhos, apenas paciência. Ela sabia que essa conversa era inevitável, mas queria ouvir mais. Fernando continuou. Aquela noite, você me surpreendeu. Me fez ver o quanto eu estava cego. E agora, não consigo mais voltar a te ver apenas como minha empregada. O silêncio que se seguiu foi denso. Helena suspirou suavemente antes de responder, sua voz calma, mas com um toque de seriedade. Eu não esperava que as coisas chegassem a esse ponto, Fernando. Nunca quis te impressionar, só aceitei o que me pediu. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquela noite mudaria algo entre nós. Fernando assentiu, sentindo o peso das palavras dela. Ele estava diante de uma verdade que não podia mais ignorar. E agora, perguntou ele, sua voz mais suave. O que a gente faz a partir daqui? Helena ficou em silêncio por alguns segundos, pensando com cuidado antes de responder. Isso depende de você. Você é o chefe aqui, Fernando. Mas uma coisa eu sei, não vou aceitar continuar sendo invisível. Essas palavras o atingiram como um golpe direto. Fernando sabia que, mais do que uma simples relação de patrão e empregada, havia algo entre eles que não poderia ser ignorado. Ele não sabia exatamente o que era, mas sabia que não queria que Helena continuasse sendo apenas uma peça discreta de sua vida. Eu não quero que você seja invisível, Helena, ele disse com firmeza. Eu quero que você esteja ao meu lado, de verdade. Helena o encarou por um longo momento, seus olhos avaliando a sinceridade dele. Fernando nunca havia sido tão direto e vulnerável antes, e ela sabia que ele estava sendo honesto. Mas, ao mesmo tempo, havia muito mais em jogo. Fernando, ela começou, sua voz suave, mas cheia de significado, isso não é uma decisão simples. Você tem que pensar muito bem sobre o que está dizendo. Eu não sou apenas uma extensão da sua vida. Se eu estiver ao seu lado, será como igual, e não como alguém que você subestima. Fernando assentiu, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava no controle, mas sabia que, se queria Helena ao seu lado, precisaria aprender a abrir mão desse controle. Ele precisaria ser alguém diferente do homem que sempre fora, alguém mais atento, mais presente. Eu entendo, ele disse calmamente. E eu estou disposto a fazer isso. Helena o observou por mais alguns segundos, avaliando sua sinceridade, antes de dar um pequeno sorriso. Vamos ver, então. E assim, a conversa terminou com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza, Fernando estava disposto a mudar, e Helena, pela primeira vez, se sentia vista. Os dias que seguiram a conversa entre Fernando e Helena foram marcados por uma mudança gradual, mas perceptível, na dinâmica entre eles. A casa, antes um lugar de rotinas imutáveis e papéis bem definidos, começava a se transformar em um espaço mais leve, onde as interações entre patrão e empregada já não seguiam o roteiro habitual. Fernando agora fazia questão de incluir Helena em mais discussões, pedindo sua opinião sobre coisas que antes ele nunca teria considerado. Pequenas decisões do dia a dia, como o planejamento de um evento ou a escolha de um novo investimento, eram acompanhadas de o que você acha? Um sinal claro de que ele estava começando a enxergá-la como uma parceira em vez de apenas uma funcionária. Helena, por sua vez, se mantinha cautelosa. Embora estivesse apreciando a nova atenção e o respeito que Fernando parecia estar demonstrando, ela sabia que mudanças como essa não aconteciam da noite para o dia. Por mais que ele estivesse se esforçando, ela queria ter certeza de que isso não era apenas uma fase passageira, mas uma verdadeira transformação. Certa tarde, enquanto Fernando revisava alguns documentos em seu escritório, Helena entrou com uma expressão determinada. Fernando, podemos conversar? Ele ergueu os olhos do papel e a observou por um momento antes de assentir. Claro, sente-se. Ela se acomodou à frente dele, suas mãos cruzadas no colo, e respirou fundo antes de falar. Eu preciso saber se você está levando isso a sério. Essa mudança que você disse que queria.
Porque, para mim, não é apenas uma questão de palavras. Fernando franziu a testa, deixando os papéis de lado para dar a Helena sua total atenção. Eu estou levando isso muito a sério, Helena. Você é importante para mim. Eu percebi o quanto eu estava errado em subestimá-la e quero fazer isso direito. Helena o observou por um momento, tentando captar qualquer sinal de dúvida ou hesitação. Mas Fernando parecia genuíno, e isso a fez relaxar um pouco. Eu acredito em você, ela começou. Mas quero deixar claro que, se continuarmos nesse caminho, eu preciso que seja de igual para igual. Não quero estar ao seu lado apenas porque você mudou de ideia sobre mim. Preciso que seja uma decisão mútua, onde ambos nos respeitamos e nos apoiamos. Fernando assentiu, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que, se quisesse que Helena estivesse ao seu lado, não bastaria apenas tratá-la com respeito. Ele precisaria mostrar, com ações, que ela era uma parte integral de sua vida e de suas decisões. Você tem minha palavra, ele disse com firmeza. Helena se levantou, satisfeita com a conversa. Ótimo. Vamos ver como isso se desenrola, então. As semanas seguintes foram uma prova de fogo para Fernando. Ele começou a perceber que sua mudança de atitude com Helena não afetava apenas a dinâmica entre eles, mas também a maneira como ele lidava com outras pessoas. Em reuniões de negócios, ele começou a dar mais espaço para ouvir as opiniões dos outros, algo que antes ele raramente fazia. A influência de Helena, com sua postura franca e direta, começava a moldá-lo de maneiras sutis. Em uma manhã de sexta-feira, Helena estava na cozinha, organizando a lista de compras da semana, quando Fernando entrou apressado, falando no telefone. Ele gesticulava com a mão, visivelmente irritado com algo relacionado ao trabalho. Helena observou a cena por alguns minutos, e quando ele finalmente desligou, ela não pôde deixar de comentar. Você parece tenso. Tudo bem? Fernando soltou um suspiro frustrado. É um problema com um contrato importante. Os investidores estão sendo difíceis e não querem seguir com os termos que acordamos. Se isso não for resolvido logo, vai colocar em risco um projeto enorme. Helena, que não estava acostumada a participar das questões de negócios dele, hesitou por um segundo, mas decidiu arriscar. Você já tentou renegociar os termos com mais flexibilidade? Às vezes, ceder em pequenos detalhes pode garantir que o acordo maior seja mantido. Fernando a olhou, surpreso pela sugestão. Ele nunca havia considerado buscar a opinião de Helena em algo tão crítico como uma negociação de milhões. Mas, ao pensar nas palavras dela, percebeu que havia verdade ali. Talvez ele estivesse insistindo demais em pontos que não eram essenciais. Isso, faz sentido, ele disse, a voz cheia de surpresa. Vou considerar isso. E, mais uma vez, Fernando se viu impressionado pela inteligência e sagacidade de Helena. Não era apenas no jantar com os amigos que ela brilhava. Ela tinha uma visão ampla sobre o mundo, uma perspectiva que ele começou a valorizar de verdade. E, conforme o dia passava, ele decidiu seguir o conselho dela. Para sua surpresa, a renegociação foi bem-sucedida, e o contrato foi fechado com mais facilidade do que ele esperava. Quando Fernando voltou para casa naquela noite, exausto mas satisfeito, encontrou Helena na sala de estar, lendo um livro. Ele se aproximou e se sentou ao lado dela no sofá, observando-a por um momento antes de falar. Seu conselho hoje de manhã, funcionou. Fechamos o acordo. Helena olhou para ele com um sorriso discreto, sem qualquer traço de surpresa. Fico feliz que tenha ajudado. Fernando riu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de alívio. Ajudou mais do que você imagina. Sabe, cada dia que passa, eu percebo que subestimei não só você, mas muita coisa. Você me faz enxergar o mundo de um jeito diferente. Helena fechou o livro e olhou diretamente para ele. Essa é a ideia, Fernando. Às vezes, o que você precisa está bem diante dos seus olhos, mas só conseguimos ver quando abrimos mão do controle. Fernando assentiu, sabendo que estava diante de uma verdade inegável. E naquele momento, ele percebeu que sua relação com Helena era muito mais do que ele jamais poderia ter imaginado.
Se inscreva no canal para receber as próximas histórias. Em qual cidade você está vendo este vídeo? Deixe nos comentários. Vamos adorar saber.